Olá, pessoal do nono ano. Vamos dar início ao estudo da superpotência, ou seja, dos Estados Unidos no cenário atual. Os Estados Unidos, devido à sua economia, à sua política e ao seu poderio militar, é considerada a única superpotência do mundo. Isso quer dizer que ele é um Estado que tem grande influência sobre o mundo inteiro. Porém, essa superpotência mundial que se julgava invencível sofreu um grande abalo, tanto moral como econômico, após sofrer um atentado terrorista em 11 de setembro de 2001, promovido pela rede terrorista Al-Qaeda. Alguns estudiosos afirmam que após passar por esse atentado, o país poderia passar por um período de decadência. O terrorismo passou a ser, então, o grande inimigo mundial. O terror foi usado em diferentes momentos ao longo da história, tanto para se conseguir o poder, como para se manter nele. Porém, o século XXI marca uma nova era do terrorismo internacional, iniciada nos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Terrorismo é um tipo de ação que é caracterizado pelo uso sistemático da violência e que cria situação de medo, geralmente com objetivos políticos. Porém, a denominação de terrorista, ela pode sofrer em função de circunstâncias políticas. Para entendermos isso, basta dizer que Nelson Mandela, em um tempo, foi considerado terrorista e passou, por conta dessa acusação, 27 anos preso na África do Sul. Após isso, ele foi solto e considerado um líder na luta pelo fim do racismo e o apartheid na África, sendo eleito depois como presidente, o primeiro presidente negro da África do Sul. O terrorismo internacional ele é efetuado através da ação de grupos radicais que se voltaram contra a expansão e a imposição de valores do mundo ocidental. Geralmente tem como fundamento a tradição religiosa. Alguns desses grupos extremistas consideram os Estados Unidos o seu maior inimigo. Entre os grupos terroristas, aquele com maior projeção na mídia internacional é o grupo Al-Qaeda. Ele tem sua origem na guerra do Afeganistão contra a invasão da ex-União Soviética. Para frear o avanço do socialismo na Ásia Central, os Estados Unidos, na época, apoiou diversos grupos islâmicos extremistas, entre eles o Talibã, oferecendo a eles, além de treinamento militar, armamento. Um dos dirigentes da resistência afegã foi o saudita Osama Bin Laden, que mais tarde criou o Al-Qaeda. A Al-Qaeda se destaca também pela sua organização. Ela possui um complexo esquema financeiro, que inclui desde a exploração de petróleo até grandes operações de investimento. Além disso, o seu poder não é centralizado, ele é organizado em células, isto é, poucos membros com capacidade de se gerir, mas que mantêm comunicação uns com os outros. Na maioria das vezes, esses grupos não realizam atividade nenhuma criminosa. Isso faz com que seja muito difícil a sua detecção pela parte da polícia. Os ataques de 11 de setembro de 2001 envolveram 4 aviões de passageiro que foram sequestrados. 2 deles tiveram suas rotas alteradas para atingir as 2 torres de um dos principais símbolos dos Estados Unidos, o World Trade Center, em Nova York, onde estavam localizadas sedes de grandes empresas. Outro avião sequestrado atingiu o edifício do Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e se situa próximo à capital, Washington. O 4º avião caiu na Pensilvânia após os passageiros e a tripulação tentarem retomar o controle da aeronave, que estava a caminho de Washington. Em nenhum deles houve sobrevivente. Segundo o governo dos Estados Unidos, mais de 3.000 pessoas morreram no ataque. Como consequência dos ataques de 11 de setembro de 2001, estabeleceu-se uma geopolítica mundial antiterrorista,
posta em prática pelo governo dos Estados Unidos, conhecida como a Doutrina Bush, e tem como ponto central a luta contra o terrorismo internacional. A doutrina Bush criou vários mecanismos de defesa e estratégia, tanto no combate quanto na prevenção do terrorismo. Algumas dessas estratégias foi a guerra preventiva, isso é, uma guerra que pode ser criada unilateralmente e sem consulta nenhuma, tanto à ONU quanto a outros organismos internacionais. Ela consta no uso da força militar contra qualquer país que represente uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Outra medida de segurança visível no mundo inteiro foi aquela referente aos voos. Essas medidas nos aeroportos incluem a restrição de levar líquidos, além de uma rigorosa inspeção antes do embarque. Da mesma forma, os pilotos ficaram isolados nas cabines e não podem ser contactados através de um interfone. A migração também sofreu um grande impacto dos ataques de 11 de setembro. Os países do mundo mudaram a sua maneira de encarar a presença de imigrantes e a chegada de visitantes aos países. E a Europa e os Estados Unidos passaram a impor sérias restrições aos imigrantes. Sob o ponto de vista militar, a resposta americana foi praticamente imediata. Ainda em 2001, o presidente norte-americano George W. Bush anunciou a guerra contra o terror. E o Afeganistão foi o eleito como foco inicial da campanha militar chamada de Operação Liberdade Duradoura, por supostamente abrigar Osama Bin Laden e seu grupo, o Al-Qaeda, protegidos por outro grupo ultra-radical, o Talibã, milícia que assumiu o governo afegão em 1996. Essa ofensiva militar, liderada pelos Estados Unidos no Afeganistão em 2001, juntamente com o Reino Unido, levou à ocupação militar do país de 2001 até 2014, cujo comando em 2002 passou a ser da OTAN. É importante destacar que a invasão, além do objetivo de combater ao terrorismo, buscou garantir seus interesses econômicos e estratégicos. Ela possibilitou o aumento da presença de forças militares no mundo e, particularmente, o reposicionamento de suas bases militares na Ásia Central, cercando-a boa parte e sobrepondo-se à histórica influência da Rússia nessa área geográfica, além do controle de imensas jazidas de petróleo e de gás natural existentes na região. Menos de 2 anos após a investida no Afeganistão, os Estados Unidos iniciaram, com o apoio do Reino Unido, Espanha, Áustria e Polônia, a invasão e ocupação militar do Iraque, em março de 2003. Também foi uma ação unilateral. Essa ação ocorreu sem a prévia consulta, negociação ou respeito a opiniões e decisões de outros governos e organismos internacionais, principalmente a ONU. Baseou-se na alegação infundada de que o Iraque produzia e armazenava armas químicas e biológicas de destruição em massa, além de possuir ligação com o Al-Qaeda. Mesmo sem o apoio da ONU, a ocupação resultou na deposição de Saddam Hussein, que mais tarde foi julgado por crimes de guerra e contra a humanidade e condenado à morte em 2006. Também no caso do Iraque, analistas avaliam que a ocupação e invasão do país teve um fator preponderante: o interesse pelo petróleo iraquiano. No âmbito internacional, essa ação dos Estados Unidos não ficou sem uma consequência. Avalia-se que a longa presença dos Estados Unidos no Iraque, além de ter estimulado movimentos radicais de resistência dentro do país, pode ter intensificado a atuação de outros grupos terroristas pelo mundo. As tensões e conflitos gerados pela luta contra o terrorismo alteraram completamente o cenário político e internacional
e resultaram numa escalada sem precedentes da força militar dos Estados Unidos no mundo. Hoje, as tropas dos Estados Unidos estão distribuídas pelo mundo inteiro e prontas para defender os interesses do país, como resultado de acordos militares com países localizados em pontos estratégicos do mundo. Vários aspectos fazem com que os Estados Unidos se destaquem no cenário mundial. Além do grande poderio militar, ele também, mesmo enfrentando crises financeiras no ano de 2008 e 2011, continua sendo uma das maiores economias do mundo, mantendo o maior PIB mundial, Produto Interno Bruto, a maior quantidade de riqueza gerada no mundo. Outro fator justifica essa liderança dos Estados Unidos é que suas empresas e em suas universidades são desenvolvidas grande parte das inovações tecnológicas do mundo, hoje presentes em celulares, computadores, aviões e satélites.